E vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao 10. Para começar, primeira carta de Pedro, capítulo 2, do verso 4 ao verso 10. E nós vamos começar aqui e depois nós vamos pular um pouco em vários textos aqui que Pedro coloca nessa carta. Diz assim, então, ele para as igrejas. E agora ele vai começar então a falar da santificação e do nosso testemunho. Chegando-se a ele, está aqui, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Quem confiar verdadeiramente em Jesus não vai se decepcionar. Amém? Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vamos ler juntos o verso 9 agora? Vamos ler todos juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Verso 10: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém, irmãos? Que coisa linda essas palavras aqui. O apóstolo Pedro aqui, ele é tão profundo aqui nas suas cartas, que muitos teólogos acreditam que não foi Pedro que escreveu essas cartas. Não sei se você sabe, mas o grego com o qual as cartas de Pedro foram escritas era um grego, talvez é o grego mais elaborado do Novo Testamento. Mais elaborado. E muitos teólogos dizem assim: não é possível que tenha sido de fato o apóstolo Pedro. Sabe por quê? Porque o que Pedro era antes de conhecer Jesus? Um pescador. Um homem sem muita instrução, um homem sem muito estudo. Ele era um pescador. Ele não era como o apóstolo Paulo, por exemplo, que desde a infância estava sendo preparado para ser um rabino. E o apóstolo Paulo, sim, estudou aos pés de Gamaliel. Pedro era um pescador, um homem de ação, um homem que acordava, 4 da manhã para entrar no mar, passava a madrugada pescando, de manhã não pegou nada, estava lavando as redes. Não era um homem que tinha tempo para se dedicar à instrução, ao ensino, mas aqui, ele está no final da vida, e aqui nós vemos um homem com uma reflexão tremenda, um homem transformado, e um homem que, por quê? Eu fico perguntando, por que os teólogos falam que não pode ter sido Pedro? Será que Jesus não pode ter mudado tanto a vida desse homem, que esse homem se tornou um homem instruído?
Jesus faz isso com a gente, amém? Amém? Eu não sou muito instruído, não sou um erudito, mas eu lembro que quando eu era adolescente, irmãos, eu não gostava de estudar. Eu na escola, eu tirava a nota para passar. Vai passar, beleza, nem estudo mais. Quem assim era assim, levanta a mão aí. Só eu? Não pode mentir, hein, pessoal? Mas depois que eu conheci Jesus, e depois que eu conheci o Evangelho, e que eu comecei a estudar a palavra de Deus foi me instigando tanto, que eu fui criando um gosto pelo estudo, leitura, curiosidade, querer saber, me aprofundar, conversar com pessoas. Jesus faz isso com a gente. Tão grande é a transformação que ocorre, a transformação, a santificação que Jesus realiza, irmãos, ela nos atinge por inteiro. Quantas histórias eu já ouvi na minha vida de gente que não sabia ler, depois que conheceu Jesus, se alfabetizaram e decoraram trechos imensos da palavra. Se alfabetizaram para poder estudar a palavra e se tornam mestres inspirados, iluminados pelo Espírito Santo, vocacionados pelo Espírito Santo. Quantas vezes na história? Quantas vezes acontece hoje? Isso aconteceu com Pedro. Digo isso porque esse texto que nós lemos aqui é um texto de um homem que cita as Escrituras, ele conhece, ele tem uma profundidade tremenda, e as cartas de Pedro são de uma profundidade, irmãos, que é algo maravilhoso, o que Jesus fez com esse homem que era um pescador, iletrado, e se torna um homem sábio e profundo, amém? Que coisa linda! E aqui nesse texto que nós lemos, 2 vezes o apóstolo Pedro, ele diz que a igreja é um povo de sacerdotes. No verso 5, ele diz, verso 5 ele fala, também vocês como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo. E no verso 9, que eu pedi para lermos juntos, ele fala que nós somos sacerdócio real. Toda a igreja, vocês, ele diz aqui, também vocês são uma nação santa, um povo escolhido, todos são sacerdócio real. E essa é uma grande novidade em relação à antiga aliança, porque na antiga aliança, só algumas pessoas do povo de Deus tinham o privilégio sacerdotal. As pessoas da tribo de Levi e da linhagem de Arão, que tinham o privilégio. Mas agora, Pedro vem dizendo que nós, igreja do Senhor Jesus, na nova aliança, todo o povo, cada um de nós agora é um sacerdote de Deus. E isso tem 2 significados para nós, conforme nos ensina a palavra. O primeiro significa, olha que coisa linda, que todos nós, igualmente, temos acesso à presença de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Porque na antiga aliança, quem eram as pessoas, as únicas pessoas que podiam entrar na presença de Deus com os seus sacrifícios? Quem eram? Eram só os sacerdotes. Agora Pedro vem dizendo, não, na nova aliança, todos vocês são pedras vivas, edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo e apresentarem então agora, por meio de Jesus Cristo, na presença de Deus, os vossos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Significa o seguinte, irmãos, todos nós temos igualmente o mesmo acesso à presença de Deus agora.
nós não precisamos de nenhum mediador para nós entrarmos na presença de Deus. Amém? A sua oração vale tanto quanto a minha. Amém? Você não precisa de um homem de oração forte para falar com Deus. Você pode entrar no teu quarto, fechar a porta e entrar na presença de Deus. Você pode apresentar suas necessidades, você tem toda a liberdade agora através do novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, para entrar diante do trono da graça e encontrar socorro em ocasião oportuna. Você não precisa de nenhum mediador. Então, quando alguém disser para você assim, que aqui é o lugar, aquele fulano ali é o fulano da oração forte, e se você não for lá, você não vai ser abençoado, essa pessoa está indo contra o Evangelho, quem diz isso, porque o Evangelho diz assim, a sua oração é ouvida tanto quanto a do pastor, amém? Para mim é um privilégio poder orar por você, é um privilégio, mas não é porque a minha oração é mais ouvida que a sua, porque agora nós somos uma nação de sacerdotes, e assim como eu, em Cristo Jesus, entro na presença de Deus, você também tem o livre acesso à presença de Deus. O segundo significado disso, e Pedro vai dizer, é que todos nós somos mediadores. Qual era o papel do sacerdote na antiga aliança? Era um papel de ser o quê? Mediador com os seus sacrifícios, mediador entre Deus e o povo. Nós agora na nova aliança, então também somos mediadores. Nós somos mediadores entre Deus e as pessoas? Não. Amém, irmãos? Nós não somos mediadores entre Deus e as pessoas. Eu acabei de falar que não tem esse negócio. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem. E o apóstolo Pedro diz isso aqui, no verso 5 do capítulo 2, ele fala assim, por meio de Jesus Cristo, é que o homem entra agora na presença de Deus, aquele que crê em Jesus, por meio de Jesus, tem livre acesso a Deus. Mas nós somos mediadores. Mediadores do quê? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nação santa. Verso 9, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual propósito? Qual é o propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos mediadores entre as pessoas e o Evangelho. Nós recebemos a vocação. Como igreja, nós somos uma nação de sacerdotes. E nós recebemos, portanto, como sacerdotes, um chamado de sermos os mediadores, não entre Deus e os homens, porque entre Deus e os homens só há um mediador, mas nós recebemos a responsabilidade e o privilégio de sermos mediadores entre as pessoas e o Evangelho, porque o propósito é, nós proclamamos, somos uma nação de sacerdote a fim de proclamarmos. Nós somos aqui, como ele diz aqui, sacerdócio real. Nós somos mediadores entre as pessoas, nós aproximamos as pessoas do reino de Deus com a nossa proclamação. A igreja tem um papel, e a igreja tem a responsabilidade de aproximar as pessoas do Evangelho, da mensagem da salvação. Amém, irmãos? Agora eu pergunto para você, essa responsabilidade é afetada ou não é afetada pelos nossos comportamentos? Nós temos essa responsabilidade e os meus comportamentos podem fechar portas ou podem abrir portas.
E é por isso que Pedro vai falar agora da santificação e dessa responsabilidade sacerdotal. Olha, na sequência do texto que nós lemos, capítulo 2, versos 11 e 12. Na sequência dessa palavra: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, se abstenham desses impulsos pecaminosos que estão dentro da gente e querem fazer com que a gente viva uma vida diferente daquilo que Deus deseja que a gente viva. Se abstenham disso. Verso 12: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, o estilo de vida no qual vocês vivem, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém, irmãos? Por que um comportamento exemplar? Para que esses gentios que criticam, vendo a nossa vida, eles possam se voltar agora para Deus, se entregar para Deus e glorificar a Deus no dia que Jesus voltar, no dia da visitação. Para que eles possam ser também evangelizados, para que eles possam ser salvos, porque nós somos uma nação de sacerdotes, e nós somos sim mediadores entre as pessoas e o Evangelho. Nós temos esse chamado, essa responsabilidade. E aqui sublinha uma coisa muito importante que ele fala aqui no verso 12. Sublinha aí na sua Bíblia: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, eles glorifiquem a Deus. Sublinha a palavra observando. As pessoas que não são cristãs estão observando você. Amém? As pessoas que não conhecem o Evangelho, que se opõem ao Evangelho, a sociedade que é inimiga muitas vezes do Evangelho, essas pessoas estão nos observando, diz aqui. O verbo é observar. Elas estão olhando para nós. E o que elas enxergam quando elas olham para nós? E Pedro está dizendo assim, que eles enxerguem as boas obras que vocês praticam, uma vida saudável que vocês vivem, que eles observem e vejam isso, e desse modo eles se abram então para poder receber o Jesus e glorificar a Deus no dia que Jesus voltar, se tornem parte do povo. Lembre, irmãos, que Pedro está escrevendo aqui para uma igreja que é perseguida, sofre oposição. O que Pedro está dizendo aqui, meus irmãos? É que a sociedade que se opõe, eles não são nossos inimigos. O pessoal de fora não é nosso inimigo. O pessoal que se opõe não é inimigo. Ele é campo missionário, amém? Tem gente que hoje critica veementemente os cristãos, a igreja, os valores da igreja, e tem cristão morrendo de raiva e querendo que esse pessoal morra. E o que Pedro está dizendo aqui para uma igreja que era perseguida e que sofria oposição? Pedro está dizendo assim: filhos, vocês não podem deixar com que esse pessoal que ele diz aqui que acusa de malfeitor, que fazem piada da fé, vocês não podem deixar que esse pessoal se transforme em inimigos de vocês, porque eles não são inimigos da igreja, eles são o nosso campo missionário. Nós temos que testemunhar para eles, para que, conforme a vontade de Deus, essas pessoas possam se entregar e vir para Jesus Cristo. Mas eles não são nossos inimigos.
E eu fico preocupado com a igreja evangélica hoje aqui no Brasil. E com a atitude de muito crente. Muito crente. Porque os crentes estão reagindo assim hoje. Quando alguém fala assim, vocês evangélicos, vocês são preconceituosos. Essa pessoa, ela é campo missionário nosso. Mas como é que os crentes estão reagindo? Você é do PSOL, você é comunista, seu safado, morre, vai pro inferno em nome de Jesus, seu esquerdista, seu comunista. É ou não é? Tá ou não está assim o ódio dentro da igreja? Muito crente odiando o pessoal que critica. Eu não vou dizer que eu também não fico bravo. Eu fico bravo muitas vezes com tanta coisa que é dita. Mas esse pessoal não é nosso inimigo. Esse pessoal é nosso campo missionário. Porque nós fomos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, no meio dessa sociedade que acusa, que critica, que não quer saber. Amém, irmãos? Somos uma nação de sacerdotes. Essa é a nossa identidade. E nós não podemos esquecer para o que existimos. Nós não existimos para amaldiçoar o pessoal do PSOL. Amém? Nossa, ninguém falou amém. Que horror. Vamos ler? Você que gosta de amaldiçoar os comunistas e está se perdendo nesse caminho de mistura hoje evangélico de política e está deixando de perder a tua identidade, que você é sacerdote. Capítulo 3, verso 9. Vamos ler juntos? Capítulo 3, verso 9. Vamos ler juntos? Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. A nossa identidade principal é sermos uma nação de sacerdotes. E nós não, o pessoal de fora do mundo, e que muitas vezes nos critica injustamente, sim. É fake news, sim. Somos acusados de tanta coisa, sim. Mas esse pessoal, eu não posso odiá-los, eu não posso deixar o mal crescer dentro de mim. Eles não são nossos inimigos, igreja, eles são o nosso campo missionário. E quem está dizendo isso estava sendo trucidado por Nero. Era uma igreja esquartejada por Nero. Mas a palavra é: não odeiem, vocês têm que abençoar. Vocês estão na terra para abençoar. Até o dia que Jesus voltar. O nosso inimigo não é carne e sangue. Quem é que é o nosso inimigo, irmãos? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta é contra Satanás. As pessoas que Satanás marioneta, como se fossem marionetes de Satanás, eles não são os nossos inimigos. O inimigo é Satanás. Eles são o nosso campo missionário. E é isso que Pedro está falando aqui. E Pedro está dizendo assim: olha, e a vida de vocês, se vocês pagam o mal com o mal, se vocês, quando alguém ofende vocês, vocês ofendem de volta, vocês estão
fechando portas para trazer pessoas para Cristo. Existem Pedro fala aqui de 3 ações para nós abrirmos portas para a proclamação. 3 coisas que são indispensáveis para nós alcançarmos essa sociedade que muitas vezes está fechada para Jesus. 3 coisas fundamentais. Primeira, o testemunho de vida. Testemunho de vida. A vida que eu estou apresentando, a transformação que as pessoas estão vendo em mim. As pessoas estão vendo transformação em mim, ou eu pago mal com o mal? Testemunho. Testemunho, irmãos, é o fruto da árvore. O que fala mais alto? É a minha vida ou as minhas palavras? O que fala mais alto? A vida sempre fala mais alto. Testemunho é vida para apresentar. No texto que nós lemos, 1 de Pedro 2, no verso 5, ele diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedras que vivem para edificar a casa de Deus, a casa espiritual. Para uma pedra poder ser colocada na construção, para edificar a construção, o que tem que acontecer com a pedra? Dá para pegar a pedra lá da pedreira e simplesmente rebocar ela assim? É assim que se faz? O que tem que acontecer com a pedra que quer fazer parte da edificação do templo que Deus está construindo? O que tem que acontecer? A pedra tem que ser o quê? Cortada. A pedra tem que ser lapidada. A pedra tem que ser esculpida. Não pode ser simplesmente pegar uma pedra e pôr lá, vai ficar torto, vai cair, o negócio não vai dar certo. A pedra tem que ser trabalhada. E é isso que Pedro está falando aqui. Nós temos que deixar Deus trabalhar nas nossas vidas e apresentar esse trabalhar de Deus em nós para as pessoas. Primeira coisa fundamental é o testemunho de vida que tem que vir antes das nossas palavras. É o nosso testemunho. E Pedro fala muito disso aqui no texto que nós lemos. Ele começa falando aqui da sociedade, o texto em 2:11, depois ele vai falar da sociedade, ele vai falar no verso 18, capítulo 2, vai falar da relação de trabalho, no ambiente de trabalho. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. O servo, no seu ambiente de trabalho, ele tem que imitar Jesus, diz aí o apóstolo Pedro. Imitar Jesus. Quando Jesus era insultado, ele não revidava com insultos, ele vai trabalhar assim. Então é na sociedade, é no trabalho, na nossa família também, no nosso lar. Capítulo 3, verso 1: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, olha a evangelização, seja ganho por você, sem palavra alguma. Não é falando na orelha, falando, você vai para o inferno, hein? Você vai para o inferno, você vai para o inferno. E fica aquela goteira, você vai para o inferno. Por isso que não dá certo, porque você vai, fica. Não, sem palavra alguma, por meio da conduta, da vida, que ele veja.
ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. O comportamento, a vida. Então, a vida, irmãos, fala mais alto do que as palavras. E ele continua, Pedro continua falando. Ele fala então da sociedade, ele fala do trabalho, ele fala da nossa família, ele fala dos nossos amigos. Capítulo 4, versos 3 e 4, vamos ler. Capítulo 4, versos 3 e 4. Olha o que ele diz aí. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Basta, isso foi no passado. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Os nossos amigos, as pessoas que são próximas, as que a gente conhece, eles acham estranho agora que a gente não se junta no excesso de devassidão. Nós temos que fazer esse impacto na vida das pessoas, em primeiro lugar, com a nossa transformação. E aqui tem dois perigos importantes aqui, na questão do testemunho, irmãos, que nós temos que prestar atenção. O primeiro perigo é que o meu comportamento pode ser um escândalo para quem está de fora. Um escândalo. Como o irmão Josué falou hoje na IBD, aqui de manhã, dando a aula da IBD. Ele disse, o crente compra e não paga. É escândalo ou não? Se pode pagar e não paga, e se não pode, vai negociar, filho, mas você tem que dar um jeito, você não pode simplesmente pegar e não pagar. Crente metido em corrupção, está cheio de crente hoje nos escândalos da corrupção na política. Toda hora aparecem pastores metidos em corrupção, denunciados pela mídia. Isso é escândalo? Isso é escândalo, é disso que Pedro está falando. Mas sabe qual tem um segundo perigo aqui? Sabe qual é o segundo perigo, irmãos? Nessa questão da santificação, do comportamento e da proclamação do Evangelho? É que tem muito crente que acha que para alcançar os de fora, vamos baixar o nível? Tem ou não tem? Vamos baixar o padrão? Eu não sei se está, eu realmente não sei, mas eu assim, nos últimos tempos agora, acho que de uns 2 meses para cá, eu tenho observado assim, várias vezes já observei, por exemplo, em igreja, o pregador falando palavrão. Não sei se está virando moda isso. Fala palavrão, estou dando um exemplo, vamos falar palavrão, aí quem sabe o pessoal de fora vem aqui, fica, entendeu? A tentação é da igreja baixar o nível, para ver se a gente, então, torna a porta mais larga, a porta que é estreita fica um pouco mais larga para o pessoal achar a porta, ficar entre nós. Vamos baixar o nível do nosso comportamento, baixar o nível da nossa vida, vamos baixar o nível de exigência que o Evangelho faz, vamos baixar o nível. Aí o pessoal assim vai vir mais fácil, amém? Não, Pedro está dizendo aqui de jeito nenhum. Nós não podemos nem com o nosso comportamento ter um comportamento tão ruim que ele é escândalo, mas nós também não podemos baixar o padrão para as pessoas, ficar mais acessível para as pessoas. Então vamos baixar. Tem um teólogo chamado Millard Erickson, no seu livro de Teologia Sistemática, ele diz algo que eu acho genial. Ele diz assim, que o nosso desafio não é tornar a mensagem de Cristo aceitável. O nosso desafio é tornar a mensagem de Cristo compreensível. Amém, irmãos? Nós não podemos cair na tentação de tornar a mensagem aceitável. Não é minha função fazer com que as pessoas aceitem a Cristo.
A minha função é tornar a mensagem compreensível, mas as exigências que o Evangelho faz para quem quer seguir Jesus são grandes. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem não deixar pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. Quem não deixar tudo por causa de mim não é digno de mim. As exigências de Cristo são grandes. Os compromissos que Jesus exige dos seus discípulos e seguidores são grandes. Então nós temos dois perigos aqui. Dois perigos. Um perigo é esse, é a gente com o nosso comportamento escandalizar. É tão ruim o comportamento, pessoal da igreja de Corinto, né? Que fazia coisas que nem os pagãos fazem, diz Paulo. Tinha pecado lá que nem os pagãos praticavam. Por outro lado, às vezes é baixar o padrão para ver se o pessoal entra, se o pessoal chega. Vamos baixar, vamos baixar o nível do compromisso. E nós não podemos fazer isso. Temos que ser fiéis à mensagem, com a nossa vida e com a nossa proclamação. A proclamação do Evangelho. E aí Pedro diz que nós temos que viver assim, fazendo o bem. Pedro faz 8 referências a fazer o bem aqui. O mundo vai abrir o coração. Não quando a gente baixar o nível. O mundo vai abrir o coração quando eles enxergarem a gente fazendo o bem para as pessoas. O bem uns para os outros, é o que Pedro diz. Aí as pessoas vão começar a abrir o coração para nos ouvir. E finalmente o apóstolo Pedro vai dizer que a gente tem que estar preparado para responder. Capítulo 3, verso 15. Olha só o que ele diz em 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Verso 16, mas façam isso não de qualquer jeito, hein? Façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, eles falam mal, mas eles fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E aqui Pedro está dizendo assim, precisamos estar preparados para responder. Nós temos que apresentar vida, mas também temos que estar preparados para responder àquele que pedir a razão da nossa esperança. Temos que estar preparados para explicar a palavra. Porque eu não estou aqui para tornar a palavra aceitável, mas eu estou aqui para tornar a palavra compreensível. E aqui tem 2 coisas nesse texto que nós lemos que eu acho muito curiosas e interessantes. Eu vou encerrar a mensagem. Primeiro, no verso 15 ele fala, é para todo aquele que pedir. Se alguém pedir, a gente tem que estar preparado para responder. Se alguém perguntar, se alguém questionar. Agora, se não questionar, se tem gente que não quer saber, também não fique chato, né? Com aquela coisa chata de você querer empurrar Jesus goela abaixo do cara que não está perguntando nada para você. Então aqui a primeira coisa assim, tenha bom senso. E aquele que pedir, aquele que perguntar, aí a gente responde a razão da esperança. A gente explica o Evangelho. A segunda coisa é a atitude com que eu devo fazer isso aqui. No verso 16 ele fala, né, que a gente tem que evangelizar, mas façam isso com mansidão e respeito. Mansidão e temor. Com boa consciência. Mansidão, com respeito, com temor e com boa consciência. Sabe uma das coisas que mais fecha o coração das pessoas para a proclamação do Evangelho da igreja? É a arrogância dos crentes, muitas vezes. Porque os crentes falam de Jesus
sem mansidão, sem respeito. Respeito, às vezes, com a religião do outro. Respeito com as convicções do outro. Falta respeito. E aí, outro dia eu estava ouvindo um pregador falando sem nenhum respeito dos cristãos católicos, do Papa. Sem nenhum respeito. E eu falei assim, não faz isso, pastor, não faz isso. Porque o Evangelho manda eu defender a minha fé e fazer isso com mansidão e com respeito e com boa consciência. Ser manso no falar, no explicar. Como eu disse antes, a pessoa chega, tem muitas oportunidades, irmãos. Eu encontro oportunidades toda semana, especialmente aqueles que nos acusam. Os que acusam a gente é o melhor campo missionário. Aí, como eu falei antes, a pessoa acusa você de preconceituoso e você fala, você que é comunista. Não, é uma oportunidade de falar assim, mas por que você acha que eu sou preconceituoso? Aí você ouve. Aí a pessoa está dando abertura agora, ela está pedindo, ela está querendo dialogar. E aí você, com mansidão e com respeito, com dignidade, você apresenta a razão da sua fé e você planta a semente. E aí a pessoa vai olhar e falar assim, poxa, esse aí é diferente, hein? E já plantou, meu amigo, e esse aí já está sendo seduzido pela graça, amém? Irmãos, nós temos um problema como evangélicos, às vezes nós somos muito arrogantes, porque nós temos o Evangelho, a gente acha assim que a gente tem uma atitude arrogante com os de fora. Às vezes a gente evangeliza como se eu fosse o médico falando com o doente, e não é assim que eu devo evangelizar. Eu não sou um médico falando com o doente, arrogante. Não, eu sou um doente falando com outro doente. Eu sou um doente que achou o médico. E eu estou dizendo para outro doente, olha, onde é que você pode achar o médico, cara? Vamos comigo lá no PS Celestial. Porque Jesus está ali. Eu sou um doente falando para outro doente. Eu sou um mendigo dizendo para outro mendigo aonde ele pode encontrar o pão. Mas eu não sou o dono da padaria. É assim que a gente evangeliza. É assim que eu devo ser nação de sacerdote. E eu não posso ter essa atitude arrogante diante das pessoas, dizendo assim, não, agora me ouça, por favor, porque agora você vai ouvir as verdades celestiais. Não é assim. E eu acho interessante aqui, Pedro, e aí quero ler para encerrar, quando Pedro fala do sacerdócio para nós, ele encerra com uma palavra, por isso que eu acho Pedro profundo demais, capítulo 2, o verso 10. Olha essa palavra que ele dá para esses cristãos que eles não podem esquecer. Você não pode esquecer isso jamais, irmão. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O que Pedro está dizendo aqui? É que nós não podemos esquecer que eu só sou de Cristo por causa da misericórdia de Deus. Jesus não me escolheu e eu não sou de Jesus porque eu sou um cara legal pra caramba, né? Porque eu sou a última bolacha recheada do pacote. Eu sou de Cristo, não é porque eu sou legal, ou porque Jesus viu algo bom em mim. Porque eu sou um sujeito, meu Deus, olha, se mais gente no mundo fosse assim, o mundo seria um lugar melhor, hein?
Não, eu sou de Cristo, sabe por quê? Porque Deus teve misericórdia de mim. Eu não posso esquecer jamais que eu fui alvo da misericórdia de Deus. Não é em mim, eu não sou um carinha super espetacular por isso. E agora vou ensinar vocês que estão nas trevas. Eu recebi misericórdia e Ele me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz por graça. E eu desejo que a minha família, os meus amigos, o pessoal de fora, esse pessoal que nos acusa, eu desejo que eles sejam alvos da mesma misericórdia e que eles venham para a mesma maravilhosa luz, para a qual não fui eu que vim, eu fui chamado e trazido por misericórdia. Gente, nós somos alvos da misericórdia de Deus. Deus não nos salvou porque nós temos algum mérito ou alguma coisa em nós. Deus nos salvou porque Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que nós crescêssemos e fôssemos salvos. Esse é o caminho de Pedro aqui. E essa é a palavra que ele dá para a igreja, dizendo assim: fiquem firmes na santificação, porque o comportamento e a vida de vocês é fundamental para a evangelização do mundo. E não esqueçam jamais, o pessoal que critica igreja, eles não são nossos inimigos, eles são nosso campo missionário. Temos que orar por eles, temos que orar por nós, temos que fazer o bem, temos que explicar a nossa fé. Tudo isso com muita humildade, tudo isso com muita mansidão, porque nós fomos alvos da mesma misericórdia que nós desejamos para essas pessoas. Amém? Vamos orar? Vou colocar a máscara, vou pedir para o pessoal do louvor vir para cá. Vou colocar a máscara aqui. Vamos orar. E lembrando, se Deus quiser, hoje à noite, vem para cá, não fica assistindo o Fantástico, nem sei se é Fantástico, acho que é pior, o que é? Caldeirão, sai do Caldeirão, Domingão, Domingão do Hulk, vem para o Domingão de Jesus, amém, irmão? 6 horas da tarde, Domingão de Jesus, vem para cá, vamos ficar em pé. E hoje tem ceia. Vamos ter, se Deus quiser, a alegria de apresentar os netos do Chiquinho também, né, Chiquinho? Tem os netos hoje, né? O neto, né? Então, vem para cá, vamos ter uma noite também de celebração com a ceia do Senhor. Fecha os teus olhos. Que Deus nos dê graça, porque eu confesso, irmãos, que eu fico, às vezes, com muita raiva de muita coisa que eu vejo. E eu tenho pedido para Deus assim, que eu não quero ver essas pessoas como inimigos, mas orar por elas, e que nós como igreja possamos proclamar, amém? Nós somos mediadores entre as pessoas e a mensagem do Evangelho, e a nossa vida tem que ser mensagem. Nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor, obrigado pela nossa igreja, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós somos uma igreja simples. Nós somos uma igreja simples, Pai, como Pedro. Ele era simples, mas ele foi tocado pelo Evangelho, então ele cresceu, Senhor, e nós somos uma igreja simples, Pai, na vida, mas poderosa no Senhor. Obrigado. Continua usando, Senhor, a IB como povo sacerdotal, que jamais venhamos a esquecer, Senhor, que nós temos uma responsabilidade de sermos mediadores com as nossas vidas e com a nossa mensagem, mediadores entre as pessoas e o Evangelho. Obrigado.
Abençoa a IB, abençoa o teu povo, cada um onde estiver agora, Senhor, no início dessa semana, que no meio dos desafios, que no meio das dificuldades, Pai, o Senhor nos dê muita graça e poder para testemunharmos para as pessoas, proclamarmos as tuas virtudes, Jesus, porque o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.